Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra S. Esta é a quinta canalização dada em Israel em 2 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão ouvindo, nós estamos juntos, todos nós, flutuando no mar da Galileia. É um belo lugar, cheio com um tipo de história que está por toda esta terra. De fato, pareceria que você não pode se afastar muito antes de encontrar algum tipo de história. Os mestres caminharam neste lugar, tantos deles, e todos eles ensinaram sobre o Deus único. Vocês ouviram-nos falar sobre isso várias vezes. Agora, nós temos uma letra para hoje. E nós temos alguns ensinamentos. E sim, será controverso. A letra é S. E S significará alma, em inglês, soul. Agora, nós revelaremos algumas coisas sobre as quais não falamos antes. Eu direi isso para vocês, que muitos anos nós temos esperado para apresentar informações em um lugar onde aconteceu. E há um outro atributo. Nenhum de vocês agora estão aterrados. E isto cria algo para a percepção, a consciência da espiritualidade e até mesmo com relação aos ensinamentos. As coisas acontecem na água. Observem aquilo que vocês chamam escrituras. Quantas coisas aconteceram sob a água? Muitas. E isto não é apenas uma metáfora, pois quando vocês flutuam, vocês não estão conectados com a Terra. E isto causa uma ligeira diferença. Portanto, nós falaremos agora sobre a alma. A alma é provavelmente um dos temas mais complexos que poderíamos discutir. Em primeiro lugar, não é linear. E o que nós queremos dizer com isto é que uma mente linear, como a que o humano tem, tende a ter um processo de pensamento que está em uma linha reta. A lógica é assim. A sobrevivência é assim. Negócios são assim. Vocês vivem suas vidas, dia a dia, usando a consciência, que é, em grande parte, linear. Quando vocês se tornam multidimensionais, é quando vocês começam a ter os tipos de visões e as metáforas que vocês estão estudando nesta Terra. A alma é uma parte multidimensional do ser humano. Ela carrega um pedaço de Deus, isto é, a seção de Deus. Na alma, há também os atributos do registro akáshico de cada ser humano. Quando vocês fazem a passagem corporal, a alma deixa aquele corpo e vocês deixam de ser parte multidimensional e parte tridimensionais para integralmente multidimensionais. Agora aqui está, porque muitos sistemas de crença, alguns acreditam que a alma é uma parte que nunca retorna ao planeta. Alguns acreditam que a alma passa por um julgamento, e o julgamento, então, enviará a alma para um lugar, para outro e talvez até um outro lugar. Mas
Qual foi a intuição original das religiões organizadas no planeta? Vamos retornar mais do que 9.000 anos. Qual foi o pensamento inicial? No tempo quando havia muitos potenciais deuses. Um tempo literalmente antes dos judeus reunirem as coisas e darem à Terra um belo Criador monoteísta. Qual era o pensamento original? O que os hindus e os budistas dirão é que eles foram os primeiros. Esta é a percepção deles. Mas, no que eles acreditavam era isto, que a alma é eterna, que ela vem e vai deste planeta em um círculo, e que há um motivo para isto. E eles podem até mesmo chamar tudo isto de lições. E quanto mais o ser humano visita a Terra, mais ele aprende. E então ele retorna com algo chamado energia, ou karma, ou informação, e continua um caminho que dura éons e éons de tempo. Nós estamos retornando para aquela crença. Porque é assim que é. A maioria de vocês sente que já viveu antes. Alguns de vocês estão se relacionando com o pó da terra. Vocês não estão sobre ela agora, mas você poderá se relacionar com ela diferente. Refletir. A água é um elemento reflexivo. É tempo de refletir, ou fazer uma reflexão sobre quem você tem sido. Todo o motivo para essa lição é para a próxima afirmação que vem. Há várias coisas que gostaríamos de contar a vocês sobre a alma, que nós já dissemos antes, e uma coisa que nós nunca dissemos. A alma carrega o seu registro akáshico. Quando vocês retornam para este planeta, o registro akáshico vem com vocês. Não importa qual cultura, não importa quem você é, não importa qual gênero, o Akash, a vida passada do akáshico, vem junto com você o registro dessa vida. Nós já afirmamos antes que isto é complexo, pois nem sempre se trata da linhagem química. Vocês podem ter uma linhagem química com relação aos seus pais e uma outra linhagem akáshica vindo de uma outra terra. Nós não demoraremos neste tema. Nós vamos nos focar em algo mais. A sua alma, dentro de você, está sempre conectada com Deus. Nós falamos ontem sobre Elias. O que vocês observaram em sua ascensão foi a exposição da grandiosidade da alma dele. Eliseu reportou algumas formas, e nós dissemos isto. A propósito, estas formas serão vistas mais tarde pelo profeta Ezequiel. As formas são comuns e elas significam a mesma coisa. Elas são o círculo e a pureza da alma. Há 26 anos atrás fizemos uma afirmação. A afirmação é controversa. Não foi compreendida na época, não é compreendida até hoje. E há muitos que disseram, isso é apenas o que Kryon disse. Não poderia ser verdade. Deixe-me dizer a vocês, porque agora podemos revelá-lo. A alma do judeu não reencarna como nada além de um judeu. É a única cultura, a única linhagem que tem este atributo. E aqui está como funciona. Se você tem a linhagem pura, isso quer dizer um judeu em cada célula, não apenas uma parte. Você reencarnou várias vezes como um judeu.
Não há nenhum outro grupo, seja cultural, ou uma raça, ou um sistema de crença, que tem esta linhagem pura do registro acástico, um atributo do acástico. Quando nós dissemos isso a primeira vez, houve muitos que literalmente se afastaram da informação de Kryon. Eles disseram que isso não poderia ser assim, pois não há nenhum motivo para isto. Ah, sim há. Eu quero que vocês usem sua lógica comigo por um momento. Uma lógica espiritual. A mesma lógica dos hindus. Se vocês retornam, se vocês chegarem em qualquer tipo de escola, e vocês aprendem, e aprendem, e aprendem, vocês começam a subir a escada do conhecimento, da experiência. Quanto mais tempo você participar de uma escola e de um curso, melhor você se torna naquilo que está aprendendo. Os judeus precisavam ter esta linhagem para trazer ao mundo para um Deus monoteísta. Este é o atributo que permitiu a eles permanecerem com os mesmos atributos acásticos. Quando eles nasceram de volta na Terra, literalmente, sua consciência respiraria e diria: aqui estou eu de novo. A mesma língua, a mesma cultura, as mesmas leis, as mesmas regras, uma vez após a outra. Eles se tornaram muito bons no que fazem. Alguma pergunta? Por quê? Há bilhões e bilhões de pessoas neste planeta que têm um sistema de crença que vieram diretamente daqui. Um tipo especial de humano era necessário, em grupos, para reunir e dar ao planeta a forma como eles fizeram. Isso os isolou. Isso os tornou diferentes em termos de percepção com relação a muitas culturas. E novamente eu digo que eles pagaram um preço por isto. Mas eles são bons no que fazem. Será que isso é inapropriado? É inapropriado vocês observarem ao redor do planeta e verem que as maiores organizações nos negócios são dirigidas por judeus. Eles sabem o que estão fazendo, eles já estiveram lá, já fizeram aquilo, eles reencarnaram novamente e aprenderam mais. Se vocês realmente quiserem ser inapropriados, há aqueles que disseram que os judeus colocaram os judeus na joalheria. Eles sabem o que estão fazendo. Agora aqui está o que eu nunca disse antes. Será necessário um tipo especial de humano com um registro acástico especial para criar a paz na Terra. A mudança de energia que era esperada está aqui. Ela afeta toda a humanidade. Ela afeta a consciência. A precessão dos equinócios não foi apenas uma data. O calendário maia estava correto. Uma nova energia está sobre vocês. Nova informação está sendo entregue ao planeta. A consciência está começando a mudar e vocês verão primeiro nos jovens. Meus queridos, os judeus são diferentes. Eles têm um acástico puro. Milhares e milhares de vidas estando na mesma cultura. Isso deu a eles algo. A mesma coisa que reuniu o planeta e o ensinou sobre um Deus único. É o mesmo atributo e talento de organizar a humanidade para a paz. Esta é a tarefa deles.
Pareceria inacreditável conforme vocês olham ao seu redor. Que tal coisa poderia vir daqui, com tal diversidade, com tanta frustração, tantos sistemas de crenças? É por isso que eles precisavam daquilo que eles tinham. A habilidade para tarefas múltiplas, para se organizar, para reunir as coisas. Isso virá daqui. Esta é a profecia que eu darei. Que não há outro país que pode fazer isto, mas a não ser este. Começou aqui e continuará aqui. Vocês verão. As pessoas dirão, Kryon, isso acontecerá durante meu período de vida? É claro, você estará aqui. Talvez não nesta vida, mas está acontecendo, mesmo agora. Observem a mídia social, as redes sociais. Os inimigos que rodeiam Israel estão começando a mudar. E o que está começando a mudar não está nos mais velhos entre eles, mas em suas crianças. Os jovens criarão um tipo de associação totalmente novo entre os países. Eu usei uma palavra diferente, porque os paradigmas da paz começaram a mudar, com novas ideias sobre o que pode acontecer. Como se pode reunir tantas coisas que são desiguais de tantas formas, e vocês sentam e dizem que isso não pode ser feito? Os jovens o farão, conduzidos pelos judeus. Esta é a mensagem de hoje, conforme vocês flutuam sobre o mar da Galileia. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra I. Esta é a sexta canalização dada em Israel em 2 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou o Kryon, do Serviço Magnético. Nós nos sentamos no Monte das Bem-aventuranças. Você pode ouvir o vento soprando ao fundo. É um belo fim de dia. E as árvores cantam de alegria por estarem neste lugar. Muito já foi dito, até mesmo antes de eu começar, sobre as bênçãos dos seres humanos e as muitas coisas e os conceitos apresentados neste lugar. São conceitos modernos. Eles vivem neste dia em sua verdade. Essa canalização de hoje não será extensa. Não é uma canalização de muitas informações. Não é nem mesmo tão nova assim. Nós apenas queremos que vocês a sintam. Energia está sendo entregue para todos vocês agora. E o tipo de energia depende de qual é a atitude daquele que a recebe. Este lugar significa alguma coisa para você? Quando você deixar este lugar, você estará diferente de alguma forma? É simplesmente o fim de um outro dia de tour? Ou será que há mais? O que aconteceu aqui, ou metaforicamente aqui, é do que falamos. Mas não é disso que se trata esta canalização. Nós examinaremos uma outra letra brevemente. A letra é o I.
É a última vez que nós examinamos uma letra, porque a palavra está agora completa. Nas 13 canalizações, haverá 3 palavras. E o I que queremos examinar é parte de uma afirmação. É apropriado para este lugar, neste momento. E aqui está a afirmação. Eu sou o que eu sou. Quando meu parceiro ouviu isso pela primeira vez, quando era criança, ele fechou seus olhos e perguntou à sua mãe, isto é em inglês? Pois não faz sentido no idioma inglês. Pois a palavra sou deve ser seguida por algo mais. Eu sou cansado. Eu estou feliz. Eu estou alegre. Eu estou com calor. Mas eu sou o que eu sou não fazia sentido. Conforme meu parceiro cresceu, se tornou um adulto e ouviu isso várias vezes, em círculos espirituais, as coisas não melhoraram. Agora, como um adulto, e seu filho pergunta a ele, pai, o que isso significa? E é claro, ele pegou toda a sabedoria que ele podia e entregou a resposta. Deus trabalha em palavras misteriosas. Significou mais no idioma que foi entregue naquela época. Há palavras em outros idiomas que não existem no idioma do meu parceiro ou mesmo no seu. E, portanto, nesses pequenos breves momentos, eu quero rever o que significa. Isto será para o meu parceiro e o filho dele. Primeiro, é preciso chamar as 2 palavras eu sou. Estas 2 palavras juntas significam algo. Então, você precisa agrupá-las e compreender que a primeira vez que são ditas é por um ser humano. E da segunda vez, o significado é Deus. Alguns de vocês literalmente ouviram a expressão o grande eu sou. É a grandiosidade de Deus. É a grandiosidade do Espírito. E este conceito, quando foi apresentado, era novo. Siga a lógica e ouça. Se Deus é eu sou, significa que Deus então tem uma personalidade, uma face, não apenas algo no céu, que criou aquilo que é o planeta e os humanos e não se importa mais. O conceito do eu sou seria um Criador que tem consciência, um Criador que é uma personalidade, um Criador que pode dizer, eu sou. E o que vem depois do sou? Amor. Isso já está subentendido, é invisível, é compreendido. O eu sou, o grande eu sou, é o Deus do amor. Agora, sabendo disto, quando o ser humano diz, eu sou o que eu sou, o ser humano realmente está dizendo, eu sou algo. Mas não é apropriado, especialmente para aquela época, dizer, eu sou Deus. Mas agora é.
Porque você pode dizer isto. Você pode dizer isto e significar isso de uma forma que não seja egoísta ou de uma forma com descrença. Conforme você vê, olha ao seu redor, você vê o trabalho de Deus em todas as partes, nas árvores, no vento e em você. Você é feito dos elementos da terra que foram feitos por Deus. Você é sua própria criação. E de acordo com quase todos os mestres que caminharam neste planeta, há um pedaço do divino dentro de você. A própria ideia da dualidade é aquela que é humano versus o que é Deus. E cada humano tem a dualidade. Se você tem dualidade, precisa haver dois lados, o dual, e um deles é Deus em você. Esta é a explicação. E quando você ouvir, eu sou o que eu sou, a afirmação é fácil, muito clara. Eu sou parte da fonte criativa, um pedaço de Deus. Você pode até mesmo estender isto. Eu pertenço a isto. Com propósito, eu sou assim. Em amor com Deus, eu sou. Então, pela segunda vez no dia de hoje, nós dizemos, quem é você? Você tem esta reivindicação? Você pode realmente sentar-se e dizer isto? Eu sei quem está aqui. Eu sei o que trouxe você a este lugar. Vamos nos tornar pessoais por um momento. Se você é um pedaço da fonte criativa, não há barreira entre nós. Eu sei pelo que você tem passado. Eu sei porque alguns de vocês estão aqui sentados. Eu sei destas coisas porque eu tenho estado com você. A sua consciência é parte da consciência que está conectada com o Espírito. Eu estive lá durante suas alegrias e também durante suas lágrimas. Agora eu pergunto, quem é você? Realmente? Enquanto você se senta aí, quem é você? Você pode dizer e significar com orgulho e acreditando. Eu sou o que eu sou. E se puder, diga agora. De fato. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra N. Essa é a 7ª canalização dada em Israel em 3 de outubro de 2015. Essa e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Eu sei onde estou. E em um momento, eu direi a todos onde nós estamos. A letra que nós discutiremos hoje é a letra N. Significará nova terra, novo humano. Deixe-me explicar algo para aqueles que não estão aqui. E algumas das coisas que eu poderei dizer novamente serão inapropriadas de algumas formas, pois vocês não ouvem algumas dessas coisas de canalizações espirituais. Eu apresento uma abordagem prática para a espiritualidade. Os seres humanos não podem viver no passado espiritualmente. Se Deus é Deus, Deus está vivo como o Criador, como o Eu Sou, não o Eu Fui.
O eu sou significa um Deus presente, não um Deus do passado. Um Deus com formação atual, amorosa e bela. Não um Deus que está em um livro de milhares de anos atrás. A história está no livro. Deus está vivo em você. Nós estamos nas colinas de Golã. Este é um lugar importante para o Estado de Israel, por tantos motivos. Mas, se você for alguém que lida com estratégia militar, é tão óbvio por que ele é importante. Pois a partir da altura, olhando por cima do mar, você pode ver seus inimigos se aproximando. E é sobre isso que eu quero falar. A natureza prática do que estamos fazendo. Por anos e anos e anos. Grupos têm vindo a Israel. A maior indústria em Israel é o turismo. Dezenas de milhares vêm e vão de todas as partes. Muitos querem ver e desfrutar da história e partir. Eles tiram suas fotos e levam para casa. E as memórias de uma viagem. Outros virão por motivos espirituais em grupos de crentes. Será uma experiência emocional que eles não se esquecerão dentro de seus próprios sistemas de crença. E eles os levarão para casa. E dentro de seu sistema, eles se lembrarão daquele momento, quando eles vieram ou para visitar a terra de Abraão ou a terra de Jesus. Outros virão simplesmente porque estão interessados. E então há aqueles que virão como vocês vieram, acreditando que sua presença aqui terá um impacto de alguma forma na consciência da Terra. De alguma forma, de forma esotérica, plantando as sementes para a paz, que não tem estado aqui. Prática. Vamos olhar para isto. Vamos falar para um israelense. Um israelense sábio e prático, que nasceu aqui e cresceu aqui e sabe sobre o que está aqui. Ele virá os grupos vindo e indo. Mesmo este, que diz que é um de mudança de consciência, um que acredita que a paz é possível. E quando vocês forem embora, eles girarão os olhos e falarão entre eles. E eles dirão, as coisas nunca mudarão. Este não é um julgamento. É real. É prático. Porque eles nunca mudaram. Geração após geração após geração. Eles não mudaram. Mesmo quando Moisés estava andando no deserto, sobre o que falaremos logo, vocês tinham as 12 tribos. Vocês sabiam que elas não se davam bem? Começou antes daquilo. Hoje, vocês têm um estado. Se você não esteve aqui, talvez você não compreenda. Não é um país. Na verdade, não. É um estado de mente. É um campo de sobrevivência. Ainda rodeado por inimigos e inimigos antigos, com uma história que sempre foi problemática. Os israelenses, nem todos eles são judeus. Há discussões sobre quem é o dono da terra e quem deveria estar aqui. Até mesmo sobre a legalidade de tudo isto. Os judeus e aqueles não judeus,
em um lugar chamando a si mesmos de israelenses. Até mesmo dentro da comunidade judaica, há tantos sistemas de crenças. Eles caminham por aí cuidadosamente, alguns honrando, outros não. Eles ainda não gostam uns dos outros. Isto é compreensível se você olha para o caldeirão de frustração que cada vez aumenta e cresce. Um israelense é cínico, e com direito de ser. Eles olham para você, para sua consciência, a beleza em seu interior, as canalizações que são amorosas e pacíficas. E quando vocês saem, eles simplesmente dizem: nada jamais acontecerá. Vocês precisam compreender por que este é o caso. Um ocidental olhará para essa terra com uma diferente percepção. Ele terá um cenário do porquê as coisas funcionam ou não funcionam. Não tem nada a ver com a forma como as coisas são aqui. As colinas de Golã é onde muitas guerras aconteceram, até mesmo uma que aconteceu há pouco mais de 40 anos. E há muitos israelenses que dirão que é apenas uma questão de tempo e haverá outra guerra. E outra. E outra. É um estilo de vida. E aqueles que virão e vão embora e visitarão por qualquer motivo são apenas turistas. Agora, meus queridos, eu quero virar a página por um momento. Por 26 anos, eu tenho dito a vocês sobre uma energia que muda. Nós deveríamos falar sobre isso mais tarde hoje. Mas, por 26 anos, nós demos a vocês informações de que é importante aqui e que algo pode acontecer aqui. A maioria dos israelenses, até mesmo aqueles que leem Kryon, girarão os olhos. E eles dirão: sempre será a mesma coisa. Eu gostaria de entrar em uma discussão que é metafórica. Nós demos a vocês esse tipo de coisas antes. Para os israelenses eu direi isto: tudo que vocês têm para ver é o passado. Vocês não sabem o que vocês não sabem. Talvez haja algo vindo que vocês nunca viram. Jamais. E porque isto não está no passado, não é nada sobre o qual você pensaria. Pense por um momento que um homem teria uma doença. Ele tem essa doença desde o nascimento. O pai dele teve essa doença antes, e o pai daquele homem antes dele. Isso vem aparentemente com sua genealogia. Está em seu sangue. A doença está sempre lá. E ele lida com a doença cuidadosamente. Ele observa o que ele come, onde ele vai, o que ele diz, sabendo que a doença pode piorar a qualquer momento. E isso acontece. E quando isso acontece, ele está em sobrevivência. E ele combate e ele vence. E ele continua em frente. Em seus 50 anos, se você fosse entrevistar este homem, e se você dissesse: você sabe, realmente há uma cura para a sua doença, ele giraria os olhos e diria: não pelos últimos milhares de anos, eu vivo com isto. Isto sou eu sei como lidar com isto. Vá embora. Com todos seus pensamentos amorosos e suas curas estranhas. Ele não sabe o que está vindo.
E então, uma nova energia aparece no planeta, uma nova tecnologia, novos pensamentos acontecem. E a cura aparece. O homem é capaz de olhar para isso e estabelecer em sua mente: será que é real? Ou será que eu deveria permanecer o mesmo? Será que eu estou confortável com a minha doença? Ao redor dele, lentamente, ele vê outros com a doença dele se tornando curados, um de cada vez. E, no entanto, ainda assim, ele talvez não aceite, porque a sua estrutura mental é uma histórica. Você sabe do que se trata a metáfora? Há não muito tempo atrás, em um outro país, nós demos a vocês uma metáfora prática. Um planeta que nasceu com uma civilização que não tinha olhos. Farei uma pergunta. Se você tiver uma pessoa cega à sua frente, e essa pessoa tem sido cega desde o nascimento, eu quero que você se sente com ela por um momento. Eu quero que você explique para ela o espectro de cores. Pense sobre isto. Eles não sabem porque eles não sabem. Se de alguma forma eles recuperarem a visão, ganharem a visão, eles viriam e compreenderiam a cor. Eu digo novamente, para a terra, para Israel, vocês não sabem o que vocês não sabem. A cor está vindo. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Letra I. Esta é a 8ª canalização dada em Israel em 3 de outubro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Novamente, meu parceiro se afasta. Se vocês não ouviram isso antes, é a descrição desse tipo de canalização. Ele está aqui, mas não está participando. Isto não é uma experiência fora do corpo para ele. Ele ainda está aqui. Ele sabe o que está sendo dito, com sua consciência, sua cultura e seu idioma. Este é o acordo que nós temos tido desde o início. Não é uma possessão. É uma bela fusão que ele alcançou entre aquilo que é o seu eu superior e ele mesmo. Eu venho através daquele portal que é a pineal para a janela de sua alma. E eu uso seu eu superior como o conduíte, o canal para a canalização. Para aqueles que não estão aqui e que estão ouvindo, nós estamos em Monte Hermon, não muito distantes das colinas de Golã, em Israel. Monte Hermon é a montanha mais alta e permite você ver Síria, não muito distante daqui. É aquilo que eu predisse neste planeta. Um exército obscuro, sem fronteiras, nem mesmo um idioma comum. No momento certo, para esses tempos do planeta, e ele será derrotado. Nós desejamos examinar a letra I. E isto então completa o meio de 3 palavras nesta jornada em Israel. E a letra I eu escolhi para significar indo para o futuro. Isto então é uma extensão ou uma continuação da última canalização.
Nós falamos sobre o futuro do planeta, o futuro de Israel, o futuro de todos vocês. Nós falamos sobre coisas como trunfos. É uma metáfora para a sincronicidade. Nós usamos a terminologia antes. Vocês não sabem o que não sabem. Em outras palavras, se você não viu ainda algo, você não pode então concebê-lo. Os futuristas tentam fazer isto. Aqueles que são especialistas em decidir o que pode acontecer a seguir farão o melhor que podem. Alguns, com segunda visão, tentarão mover-se para aquele lugar futuro, sobre o qual ninguém sabe. Meus queridos, todos eles têm estado errados. E o motivo é porque eles não podem saber o que eles nunca viram ou conceitualizaram. Nós falamos sobre trunfos acontecendo no planeta. Um trunfo é uma sincronicidade extrema que muda lugares, pessoas, o planeta, de formas que ninguém poderia conceber. Um verdadeiro trunfo estará fora daqueles que preveem o futuro. Em outras palavras, nunca seriam esperadas. E há vários tipos de trunfos. E vocês experimentaram muitas. Deixe-me dar alguns exemplos. Na história do planeta, a eletricidade que vocês usam hoje veio de um homem. Agora ouçam isto, pois este é o ponto de toda a canalização. A invenção da corrente alternada, que é o tipo de eletricidade que o planeta usa, não veio de um comitê de cientistas. Não veio de uma universidade que estuda eletricidade. Não houve comitês que reuniram essas coisas e que fossem mais inteligentes do que qualquer outro da humanidade. Apenas um homem veio a este planeta com um propósito akáshico e uma alma que foi colocada aqui para isto. E no momento certo, no lugar apropriado, Nikola Tesla chegou. Este é um trunfo. Vocês podem observar trunfos porque elas não são criadas por aquilo que são consciências múltiplas. Geralmente, elas permanecem sós. Há um grupo, há um homem, uma mulher, às vezes, um líder extraordinário, com ideias sábias. Às vezes, é um inventor. Frequentemente, um artista ou poeta. Às vezes, um mestre músico. E eles deixam sua marca de forma tão forte e tão completamente que o mundo se lembra deles para sempre. Isto é um trunfo. Os chineses, eles têm observado pássaros e empinado pipas por milhares de anos. E, no entanto, apenas há 100 anos atrás, 2 irmãos que faziam bicicletas deram a vocês voo. O que vocês veem hoje em suas viagens modernas, através do ar, não foi criado por uma universidade ou um grupo de cientistas estudando o problema do voo. Não. 2 irmãos com um propósito akáshico para descer ao planeta no momento certo
e abrir o conhecimento que daria a vocês o que vocês têm hoje. Vocês estão começando a entender o cenário. A maioria de vocês nesta sala carrega um aparelho eletrônico que vocês chamam de um smartphone, um aparelho inteligente, criado pela consciência de um homem, no momento certo e no lugar certo. Vocês tinham telefones, vocês tinham aparelhos portáteis. E por que um comitê não reuniu essas coisas? E por que alguém não reuniu as mentes mais brilhantes que pudessem para chegar a esse aparelho inteligente que vocês carregam? Porque não funciona desta forma. Foi um trunfo. E o homem chamado Jobs fez o seu trabalho com um acástico no momento certo, no lugar certo, que mudou este planeta para sempre. Isto é um trunfo. Vocês experimentaram um grande, no final dos anos 80, contra todas as probabilidades. Politicamente, a União Soviética caiu. Desarmou o potencial de uma guerra mundial. Ambos os lados poderia ter criado aquele potencial. Se você for ter um jogo de campeonato entre dois jogadores excelentes e um morre, não há mais jogo. Isto é sincronicidade. E se você perguntar aos historiadores se eles esperavam isto, eles diriam nunca, nunca. Foi um trunfo. Houve outros trunfos na história de Israel? Muitos. Deixe-me dar-lhes um, que talvez vocês não tenham pensado. E eu dou a vocês como um exemplo. Nesta terra, dos indivíduos que nasceram, que são judeus, vocês experimentaram trunfos em sua sociedade. O que impede vocês de pensar que poderia haver mais coisas? Houve muitas. Vamos voltar a um que é profundo. Cada israelense que nasce aqui, em algum ponto, recebe a história do Êxodo. Uma bela história da escravidão para a terra prometida. E aquele que foi responsável, o cara, foi Moisés. E o que vocês pensam sobre ele? Vamos examinar isso por um momento. Vamos examinar algo que a maioria dos israelenses nunca pensaram muito a respeito. Como foi no Egito? Como era no Egito antes de Moisés? Será que ele era o único de ter uma rebelião de escravos? Como toda uma sociedade estava escravizada? Será que eles apenas estavam lá e não faziam nada? E apenas suportavam até que Moisés viesse? E a resposta é não. Houve muitas rebeliões. Isso foi tentado repetidamente. E nada funcionou. Os egípcios eram fortes. Eles matavam muitas pessoas. Muitos judeus, de forma regular. E faziam com que todos observassem, para poder reprimir qualquer tipo de rebelião. Houve uma história antes de Moisés. Quem foi Moisés? Quais são as probabilidades
de que o judeu que levaria vocês para a Terra Prometida pensasse que se fosse um egípcio. Isto é sincronicidade. Olhe para a história e observe como funcionou, como aconteceu. Ele tinha um acástico, que era Moisés, aquele que deveria fazer aquilo, que fez toda a diferença na história para os judeus. Por que vocês então duvidariam de que tal coisa poderia acontecer novamente? De que poderia haver liderança, não apenas aqui, mas de outros lugares no mundo, que se reuniriam no que nós chamamos uma confluência de sincronicidade, que poderia mudar este planeta para sempre. Isso já aconteceu muitas vezes, israelense, com vocês. E, portanto, nós dizemos novamente, neste fechamento, se você não sabe o que você não sabe, não pré-julgue o que acontecerá. E assim é.
Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saudações, meus